Olá, hoje é quinta-feira, 8 de outubro de 2020. Meu nome é Leila Andruweit e esse é o Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Apesar de proibição, queimadas batem recorde da última década em Mato Grosso. Pandemia domina debate entre Mike Pence e Kamala Harris. Ex-policial acusado pela morte de George Floyd é solto. As queimadas para fins agrícolas foram proibidas em todo o Brasil de meados de julho a meados de novembro por um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o número de incêndios em todas as regiões aumentou em 2020 em relação ao ano passado, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Em Mato Grosso, as queimadas já estavam proibidas antes do decreto de Bolsonaro por meio de uma determinação estadual. No estado, o número de focos de calor de julho a setembro aumentou 57% em relação ao mesmo período do ano passado. Dos quase 40 mil pontos de fogo registrados por satélites do INPE de janeiro a setembro, 83% ocorreram durante os meses de proibição. No Pantanal, 95% dos focos de calor ocorreram no período de proibição. De janeiro até esta quinta-feira, foram registrados quase 42 mil focos de incêndios em Mato Grosso, número que só foi superado na última década, em 2010. O Supremo Tribunal Federal vai voltar a julgar no plenário inquéritos e ações penais em curso na Corte. Com a mudança aprovada nesta quarta-feira, réus investigados no Supremo serão julgados pelos 11 ministros. Dessa forma, os processos criminais não serão mais julgados pelas duas turmas, incluindo várias ações da Operação Lava Jato. A proposta de mudança foi feita pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux. A decisão foi encarada como uma vitória para a Operação Lava Jato, que vinha acumulando derrotas em processos que tramitavam na segunda turma da Corte. Parte da imprensa brasileira encarou o movimento como uma reação à indicação de Cássio Nunes para o STF. Nunes é considerado um potencial adversário da Lava Jato e poderia engrossar o coro de críticos na segunda turma, caso assuma a vaga de Celso de Mello. A votação para a mudança foi por unanimidade. Os candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos, o republicano Mike Pence e a democrata Kamala Harris, realizaram na noite desta quarta-feira seu primeiro e único debate da campanha eleitoral em Salt Lake City. O debate teve um clima muito mais cordial do que o protagonizado na semana passada por Joe Biden e Donald Trump, criticado pelo tom ofensivo e pela agressividade. A pandemia de coronavírus foi o principal tema da noite. Harris criticou duramente as ações de Trump e Pence tratou em defendê-lo. Citando os números do coronavírus, Harris disse que o povo americano testemunhou o que é o maior fracasso de qualquer administração presidencial na história do país. Em defesa do governo, Pence disse que, desde o início, Trump colocou os Estados Unidos em primeiro lugar. As dúvidas quanto à saúde de Trump e à idade avançada de Biden tornaram esse um dos mais importantes debates de candidatos à vice-presidência, já que ambos precisam mostrar que estão prontos para assumir a Casa Branca em caso de necessidade. A eleição presidencial americana ocorre em 3 de novembro. O ex-policial Derek Chauvin, principal acusado pela morte do afro-americano George Floyd, foi solto nesta quarta-feira após o pagamento de $1 milhão de fiança. Chauvin deve ser julgado em março, junto com 3 de seus ex-colegas, acusados de serem cúmplices. Chauvin era policial em Minneapolis. Em maio, ele foi filmado ajoelhado sobre o pescoço de Floyd por quase 9 minutos. Floyd morreu em um hospital pouco depois. A morte desencadeou a maior mobilização antirracista nos Estados Unidos desde o movimento pelos direitos civis na década de 1960. Chauvin foi preso 4 dias depois da morte de Floyd. Ele e seus colegas foram expulsos da polícia de Minneapolis. Os outros 3 ex-policiais do caso já haviam deixado a prisão há algumas semanas após também pagarem fiança. Na Grécia, o partido neonazista Aurora Dourada foi considerado nesta quarta-feira uma organização criminosa pelo Tribunal Penal de Atenas no âmbito de uma ação que envolve um assassinato e 2 tentativas de homicídio. A sentença foi anunciada após 5 anos de julgamento.
O partido chegou a ser o terceiro maior no parlamento grego. A justiça grega declarou o fundador e líder do partido, Nikos Michaloliakos, culpado de comandar uma organização criminosa. Os 68 réus do caso incluíam 18 ex-deputados do partido. A sigla foi fundada na década de 1980, originalmente como uma organização neonazista. Em 2012, o grupo saiu da obscuridade durante a grave crise financeira que afetou o país. Em 2015, conseguiu eleger a terceira maior bancada do parlamento. No entanto, em 2019, não conseguiu eleger nenhum deputado em meio à pressão gerada pelo julgamento de seus membros. Mais informações você confere à tarde, na segunda edição do Dia, do Boletim de Notícias da DW Brasil.